Sejam muito bem-vindos e bem-vindas também a mais um episódio do podcast Quarentei Agora. E hoje nós estamos aqui com um tema de extrema importância e vamos falar sobre a segurança da mulher, o que a gente precisa saber sobre os nossos direitos. Em homenagem aí a esse mês Lilás, né, ao Agosto Lilás, esse episódio pela primeira vez vai ao ar no mesmo dia da gravação pela importância dele, aproveitando todo esse gancho relacionado a esse assunto. Então, hoje vamos falar sobre a segurança da mulher. O que precisamos saber para enfrentar a violência e garantir os nossos direitos? Esse é um tema urgente que afeta milhares de mulheres todos os dias. E estão aqui comigo duas convidadas, a delegada a doutora Alessandra Zalim, titular do DEAN de Juiz de Fora, com atuação direta no enfrentamento à violência contra a mulher. Seja muito bem-vinda, doutora Alessandra. Obrigada pelo convite. A Polícia Civil agradece o espaço, né, em um mês tão importante, que é o mês do enfrentamento à violência contra a mulher. Tantas campanhas, e a própria Polícia Civil está com a campanha do Quebre o Ciclo da Violência, né, denuncie e salve vidas. Então, todo mês de agosto, o nosso trabalho ele é incessante, os 365 dias do ano, mas esse mês nós empenhamos, né, as nossas ações nessa conscientização da população, da sociedade, no enfrentamento à violência contra a mulher. Trabalho importantíssimo e eu agradeço de antemão também à Polícia Civil por liberar você e também você poder estar aqui, porque eu tenho certeza que esse mês, né, tanto você quanto a nossa outra convidada estão com a agenda lotada, porque trata-se desse tema Sim. incansavelmente e que assim seja, não só no mês de agosto, que sejam todos os meses, porque nós precisamos conhecer realmente os nossos direitos e nos sentir protegidas, né? Então está aqui comigo também a doutora Camila Rufato, conosco, né? Advogada, especialista em direito das mulheres, fundadora do projeto Direito Dela e atuante em muitos movimentos feministas. Eu gostaria que vocês também falassem sobre o trabalho de vocês, mas eu gostaria que você se apresentasse primeiro, doutora Camila. Primeiro, antes de qualquer coisa, né, eu quero agradecer também o convite. Fechando esse mês de agosto, aqui discutindo esse assunto com vocês, como foi dito pela delegada, um assunto que a gente não pode deixar restrito ao mês de agosto, né? Eu falo que o mês de agosto é um mês, sim, de comemoração, que a gente teve muitos avanços em relação ao tema, mas de lembrança que é um assunto extremamente importante que não pode ficar restrito a ele. E sobre minha atuação profissional, né? Eu sou advogada, como você disse, sou especialista em direito das mulheres e a minha atuação hoje é consultiva. Eu atuo além do direito dela, né? Que efetivamente é um trabalho de conscientização, é um trabalho de conexão entre mulheres, de levar a informação jurídica de uma forma simples, sem esse juridiquês que a gente costuma ver no direito, nesse ambiente. Mas a minha atuação é junto de empresas, falando muito em relação às questões de assédio e de outras formas de violência contra as mulheres também, as estruturações das empresas, acaba que discrepâncias salariais, a gente sabe que isso também afeta diretamente a liberdade financeira da mulher, afeta diretamente a prisão ou não dela em relação a relacionamentos abusivos e junto do poder público também, capacitando, criando redes de enfrentamento em outras cidades. Então acaba que é um trabalho aqui que a gente faz muito complementar. Vai ser um prazer poder bater esse papo. É importantíssimo, né? A gente pensar na prevenção, né? Porque a gente ter esse conhecimento sobre os nossos direitos, né? E o que é abuso ou não, a gente está pronta para isso, nos torna mais seguras, né? E em relação aos tipos de violência, lá na delegacia, Alessandra, como que é? Quais são os principais casos que você tem visto aí nesses quantos anos de trabalho que você já tem em frente à DEAN? Conta pra gente. Então, eu sou delegada de polícia, formada em direito, também já advoguei durante um bom tempo, principalmente na área do direito de família, né? Eu acho que foi encaminhando na minha vida, né? E depois eu fiz o concurso para a Polícia Civil, passei, né? Sou delegada titular da DEAN já faz 13 anos, né? Caminhando para 13 anos. Já atuei em várias outras áreas, né? De outras delegacias especializadas e cidades. E fui delegada em São João del Rei durante 8 anos, né, Que da minha legal. carreira. E tem 4 anos e meio que eu vim para Juiz de Fora, que é a minha terra natal.
E aqui eu assumi a titularidade, né, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, né? A delegacia, ela funciona no 2º piso do Santa Cruz Shopping. Nós temos mais 3 delegadas, né, que atuam juntamente comigo. E temos uma equipe que praticamente são de 90% composta por mulheres, né? Temos 3 homens, né? Porque é necessário também que os homens façam parte, né? Com Quem disse que o certeza. homem não possa fazer parte, né, desse trabalho, e eles fazem também, né? Exercem o seu papel, né, de uma forma bem importante, né, no enfrentamento da violência. E eu fiz, durante, né, esse tempo na polícia, eu acabei fazendo o mestrado em criminologia. E isso também me ajuda, me auxilia muito no meu trabalho, né, diário. Complementa, né? Complementa. Trabalhar com violência doméstica é algo muito complexo, né? É algo desafiador, né? Imagino. Porque nós trabalhamos com mazelas humanas, é conflito familiar todos os dias para você resolver, né? E isso não é fácil. Então, quando você me perguntou sobre a questão das violências, a violência, ela não escolhe raça, ela não escolhe cor, ela não escolhe a religião, ela não escolhe a sua condição financeira, a sua condição, né, da sua educação. Ela simplesmente bate à porta. Claro que a maioria das mulheres vítimas de violência são mulheres negras, né? São mulheres que às vezes não tiveram estudo, mas a violência em si é um problema grave de saúde pública, né? É um problema não só de segurança pública, porque muitas vezes a gente acha que o problema da violência doméstica é só um problema da polícia. Não, é um problema de saúde pública, é um problema cultural, é um problema social, né? É um problema político. Então, são várias nuances, né? São vários. O probleminha é meu, o problema é seu, né? O problema é nosso, é de cada um. Então, a Lei Maria da Penha e o mês de agosto, a lei agora fez, no dia 7, 19 anos, né? E é uma lei temporária, por incrível que pareça. É Mas mesmo? Por quê? a lei, né, doutora? A Lei Maria da Penha, ela foi criada para durar por um determinado tempo. Uhum. Só que é uma lei que a gente vê que a violência, ela não cessou. Então, ela fez agora 19 anos, né? Que é um grande desafio, né? E a gente espera, quem sabe, um dia não haja mais violência, seja contra quem for, né? Mas, infelizmente, as mulheres são as maiores vítimas de violência. Morre muito mais mulheres vítimas de violência dentro de casa do que na rua. A violência urbana, ela mata muito mais homens do que mulheres, né? E as mulheres, infelizmente, em toda a nossa história, a gente verifica o quanto a mulher sofreu, o quanto a mulher lutou, os movimentos feministas foram importantes na conquista de direitos, mas se a gente parar para pensar quantas leis que nós temos, quantas leis já foram feitas nos últimos tempos e nos últimos meses para a defesa da mulher, e a gente vê que a violência ainda continua acontecendo, né? Os índices de violência ainda são gritantes. Embora dentro do estado de Minas nós tivemos uma redução do número de registros, mas isso não quer dizer que a violência diminuiu, né? Nós temos as subnotificações, né? Quantas mulheres não vão, não irão procurar a delegacia para denunciar, E né? por que elas não vão? Assim, como que vocês veem isso? É por medo? Porque a gente está numa época em que a mulher tá mais empoderada, né? Hoje a mulher tem mais voz, e mesmo assim a violência não cessou, né? O que que faz com que esses casos ainda sejam subnotificados, assim? Existe mesmo assim um medo? Hein, que doutora Camila? Eu acredito que, primeiro, existe uma dificuldade da mulher de identificar que ela está sofrendo uma violência. Porque a nossa sociedade coloca a mulher como responsável por tudo, até pela violência que ela sofre. Então, uma mulher que está numa situação de violência é como se ela tivesse dado errado, né? Porque é a mulher que é o esteio do lar, é a mulher que... Então, ela se identificar, entender que aquilo que ela está sofrendo é uma violência, e aí, em breve, né, daqui a pouquinho a gente vai falar que as violências estão muito para além da física, porque a física você vê as marcas, né? Outras são mais difíceis de perceber. Então, primeiro, eu acho que é a dificuldade de identificar que estou sofrendo aquilo, porque a vergonha na nossa sociedade ainda está muito sobre a mulher. E não deveria. A vergonha deveria ser
da pessoa que agiu agressor, com violência, né? Uhum. Daquela pessoa que tem uma relação, seja familiar, seja íntima de afeto, e que mesmo assim violentou aquela outra pessoa. Inclusive, a gente teve o caso da Gisele Pelicot na França, né? Que ela foi estuprada pelo marido e por homens, dopada, e ela trouxe uma mensagem muito importante em relação a isso, que é que a vergonha tem que mudar de lado, né? Então ela quis. O judiciário lá funciona de um outro jeito, que o julgamento dela todo fosse aberto, para que todas as pessoas vissem os agressores. Então, assim, a gente tem que pegar um pouquinho dessa ideia que ela trouxe e entender que não há motivo de vergonha. Mas, para além disso, a gente tem medo da denúncia, da mulher denunciar, e aí a gente vê sempre ameaças, né? De aí você vai ficar sem nada, eu vou tirar a guarda dos seus filhos, eu vou te denunciar também porque é calúnia, eu não tô fazendo nada disso contra você, você tá querendo destruir minha vida. Tem a vulnerabilidade da mulher, seja ela emocional, seja ela financeira. Então, muitas das vezes, né, se esse homem é o provedor financeiro do lar, ela tem receio, porque além dela, muitas das vezes tem os filhos, né? Então eu vou sair, pode ser que eu não consiga me manter, e tem os meus filhos. Enfim, são muitas e muitas camadas sociais. A gente pode pontuar também as questões relacionadas à religião, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, que é referente ao ano de 2024, trouxe que a grande maioria das mulheres vítimas de violência doméstica, né? Elas são ou evangélicas ou católicas, evangélicas 47%, católicas 30 e tantos por cento. Então, a gente tem que entender também essa dinâmica da religião, reforçando, acobertando, distorcendo esse discurso. Então, assim, é a nossa estruturação social, né? Tudo isso faz com que essa mulher tenha muita dificuldade de sair dessa relação violenta, dessa relação abusiva. É uma mudança que tem que acontecer. A gente tem nosso trabalho, vamos dizer, de formiguinha, mas porque existe um poder muito superior que a gente precisa enfrentar, né? Gente, que eu falo como mulher, né? Uhum. Uma estrutura toda que precisa ser contagiada por né, por essa onda de amor e de respeito pela mulher. Né? Mas a maior parte desses abusos são físicos ou emocionais? Assim, vocês têm, não precisamos de números, mas o que vocês veem, assim? Porque tem a subnotificação que a doutora Alessandra estava falando, Então, né? a Lei Maria da Penha, ela traz de forma exemplificativa 5 tipos de violência, né? Então, a gente tem a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a patrimonial e a sexual. Né? São 5 tipos, não quer dizer que não possa ter outras, né? Mas é o que a lei prevê. Então, vamos dizer assim, na delegacia, o nosso carro-chefe normalmente são as agressões físicas, né? Os crimes de lesão corporal, contravenção penal de vias de fato, as ameaças, os crimes contra a honra, né? Aparece sim a violência sexual, mas pontuando que essa violência sexual, as vítimas são normalmente crianças e adolescentes, né? O número mais expressivo do que mulheres adultas. Mas também tem aquelas mulheres que sofrem a violência marital e não sabem que podem sofrer um estupro marital dentro de um casamento. Quantas mulheres às vezes chegam na delegacia e não sabem, né? Que acham que dentro do casamento ela tem a obrigação de servir ao marido, né? E eu já ouvi vários relatos de mulheres nesse sentido. Mas muitas vezes a mulher ela acaba banalizando a violência psicológica, a violência moral. Então a violência ela começa às vezes com pequenos sinais que aquela mulher ela acha que é natural e ela banaliza. Então aquela violência ela começa a crescer, o que a gente chama do ciclo de violência. Então hoje ela começa falando, né, termos pejorativos, chama aquela mulher de burra, né, de incompetente. Ah, mas doutor, ele é nervoso. É assim mesmo, né? Quando ele tá nervoso, ele fala essas bobeiras, mas isso não é uma violência, isso é uma violência. Uhum. Então, a partir dali, essa violência ela começa a crescer. Daqui a pouco ela parte para uma violência física, né? Ela parte para uma agressão física cada vez mais potencializada até chegar, infelizmente, num feminicídio. E aí, durante esse ciclo, muitas vezes, o próprio agressor, o autor, né? Tem pessoas que não gostam que chama de agressor, o autor, ele pede perdão, fala que vai melhorar, né? O que a gente chama da lua de mel, né? Então, o casal retoma novamente. Só que as tensões, elas vão se tornando cada vez mais fortes, né? Até se aquela mulher ela era somente
com xingamentos, né? Ela era xingada, humilhada. Ela passa a ser agredida fisicamente e daqui a pouco ela tá perdendo a vida dela. Então, isso vai ficando cada vez mais. Às vezes tinha um tempo maior, né, para aquela agressão acontecer, ela vai reduzindo. Né? Então você vai vendo que às vezes aquela mulher ela aparece, ela faz um registro, daqui a pouco ela registra outro, ela começou com uma ameaça, com uma ofensa moral, daqui a pouco partiu para uma agressão física, às vezes uma agressão física que deixou marcas cada vez, né? Às vezes, normalmente, o rosto da mulher que é o mais afetado. Mas, assim, eu vejo que a violência, para mim, a pior violência é a psicológica. Porque ela vai minando aquela mulher e ela vai destruindo, inclusive, o próprio físico da mulher, né? A violência, eu não tô dizendo que todo e qualquer tipo de violência é abominável. Mas a violência psicológica, a violência física, ela deixa marcas, mas aquilo ali vai sumir. Mas a violência psicológica, ela vai ficando, vai perdurando, e quantas mulheres não conseguem se libertar e não conseguem romper com o ciclo de violência. Então, assim, a dica que eu deixo, não banalize, não deixe passar, né? Fique atenta aos primeiros sinais, né? Então, assim, mas quando ele bebe, ele age dessa forma. É só quando ele usa droga. É quando ele, né, ele tá sob o efeito do álcool. Mas ele é um ótimo pai, ele é um ótimo marido. Mas é um ótimo pai e um marido que bate, que xinga, que não respeita, que humilha, que chantageia, sabe? Então, quando eu atendo, né, as mulheres, e eu sempre falo isso, a primeira fala, às vezes a mulher fala assim, doutor, ele nunca me bateu. Nunca me encostou a mão. Mas ele me xinga. Então, às vezes, ela não consegue identificar que o xingamento, que a humilhação, colocar ela numa situação de vulnerabilidade, de discriminação, é uma forma de violência, né? Discriminar, preconceito. Com né? certeza. E aí, muitas vezes, você não pode trabalhar fora, você não pode usar uma roupa curta, mulher minha não maqueia, mulher minha não trabalha, né? Isso é violência, É uma né? Vamos deixar violência. claro, isso é A violência. propriedade. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Essas frases são muito comuns na delegacia, né? E aí você fala assim, mas peraí, se você é propriedade dele? Claro que não, né? Então, a mulher precisa identificar esses sinais. E esses sinais, muitas vezes, são claros. E com o passar do tempo, eles vão ficando cada vez mais Piores, né? com certeza. O homem violento, assim, eu, graças a Deus, nunca sofri violência, né? Pelo menos pelo que eu conheço, eu nunca sofri violência, mas eu conheço pessoas que sofreram, principalmente a psicológica, e o quanto que a pessoa vai apagar, a mulher vai se apagando naquela relação. Então, assim, é isso. Ninguém começa a namorar alguém que é violento, né? Ninguém vê a violência no início. E pelo que me parece, é isso. O relacionamento começa lindo, maravilhoso. Parece que esses homens têm uma forma de seduzir e levando esse relacionamento até uma dependência emocional imensa da mulher, que chega um momento que ela não consegue perceber que ela está sendo violentada mesmo emocionalmente. Né? Esses exemplos aí, não, a mulher minha não usa uma saia curta, mulher minha não usa batom vermelho. O que os meus amigos. Isso é uma violência, você sabe? E a mulher é isso, começa a achar que isso não, ele gosta de mim, ele quer ver quer o meu melhor e tudo, e realmente é muito triste. E quantas mulheres que adoecem, né? A violência psicológica, ela vai adoecendo. Eu mesma já cheguei em inquéritos policiais a indiciar pela lesão corporal por ofender a saúde, né? De ficar configurado lesão em razão, porque até a violência psicológica não tem muito tempo que ela foi tipificada como crime. Ela era prevista na Lei Maria da Penha, mas não como crime. E então eu me deparei com alguns casos de mulheres que foram adoecendo e ficou constatado o adoecimento, e esses homens foram indiciados na lesão corporal por ofender a saúde psíquica dessas mulheres. E como que essas mulheres, geralmente, esses casos, né, chegam na delegacia, assim, a mulher vai sozinha lá e fala, eu estou sendo agredida, ou geralmente através de uma agressão maior e a polícia é acionada para residência? Então, tem várias formas, né? Eu falo assim, que a delegacia de polícia é a principal porta de entrada, né, das mulheres. A própria mulher, ela pode procurar, né, a delegacia e fazer o seu registro do boletim de ocorrência. A denúncia pode chegar através de uma denúncia anônima, através do 180, né? Aqui em Juiz de Fora nós temos o Chame a Frida, né? Que também é um chatbot da Polícia Civil colocado à disposição e que você pode, é um canal também utilizado como canal de denúncia.
terceiros podem denunciar, né? E é anônimo mesmo. A pessoa não Anônimo, precisa sim, ter qualquer pessoa que, não. por exemplo, se eu escuto uma briga violenta do meu vizinho, por exemplo, contra a mulher, por exemplo, eu posso entrar em contato Pode, sem você nenhum pode medo. tanto acionar o 190, a própria Polícia Militar, a Polícia Tá. Militar irá comparecer até o local, a própria Polícia Civil também, né? No primeiro momento, quem é acionado no primeiro momento, né, de tensão ali é a Polícia Militar. Polícia Civil também efetua prisão em flagrante. A mulher procura a própria delegacia ou qualquer pessoa pode fazer essa denúncia. Mas eu acho que Não, muitas pessoas têm receio de, por exemplo, de acionar o canal e, por exemplo, eu vou ligar para a polícia. Primeiro, vou me meter, como que é briga de marido e mulher, não gente se não se mete a mete a colher. colher. Claro que se mete, né? A gente está aqui para ajudar. Mas, assim, muitas pessoas têm o receio de, eu vou ligar para a polícia vai bater aqui na minha casa, eu vou ter que dar, aí vou ficar mal com o meu vizinho, com o meu condomínio, enfim. Quando se liga para a polícia civil, para a polícia militar, e precisa fazer esse registro de quem está chamando, por exemplo, se eu for Não, ligar. você pode ligar, fazer a denúncia. Em certos casos também vão, às vezes, pedir, seu telefone também fica identificado, Aham, né? Obviamente. Mas se não quiser aparecer, você pode fazer pelo 180, né? tá. Você pode, de qualquer forma, você pode denunciar. Às vezes eu falo assim, tem pessoas que chegam na delegacia e falam, doutor, eu não quero aparecer. Eu falo, coloca num pedaço de papel, entrega, né? Legal. Ou eu mesma já li, as pessoas chegou, a gente já colhe, faz uma comunicação de serviço, mas a questão toda é denuncie, salve vidas, né? Principalmente essa é a nossa campanha, a campanha da Polícia Civil nesse mês do Agosto Lilás do ano de 2025. Eu acho que a gente tem que pensar exatamente, porque às vezes a gente está ouvindo, né, está de fora e a gente não consegue entender, igual vocês falaram aqui antes, da vulnerabilidade daquela mulher. Ela não tem condições de reagir, talvez nem tenha, se for, pode ser tarde demais. Então a gente ter essa coragem mesmo, porque é isso, é salvar vidas. É porque às vezes muitas questões assim, vizinhos, às vezes não querem se meter, né? A frase que você disse, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. O próprio Estado, na nossa Constituição Federal, ele fala: olha, a gente precisa proteger a família, né? Contra toda e qualquer forma de violência. As pessoas que habitam dentro daquele lar. Então, a violência doméstica é uma das piores formas de violência. Por quê? Porque acontece dentro de casa, local onde deveria ser abrigo. E muitas vezes não é, né? Então, a gente precisa denunciar sim, né? Às vezes os vizinhos não querem se meter, porque depois, principalmente vizinho de porta, fala assim, doutor, eu denunciei, tá vendo? Eles já estão juntos, Exato, né? acontece Agora não muito. conversam mais comigo, né? Mas, assim, de qualquer forma, eu já tive situações de morar num prédio em que eu me deparei com uma situação de violência em que eu tive que intervir. Né? Porque como é que você não... Primeiro, eu como policial não iria intervir, né? Os vizinhos, eu tava dormindo, eu vi um barulho, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? E era uma questão de violência doméstica, né? Em que eu precisei, ainda que sozinha, pedir apoio depois, mas precisei intervir. E os vizinhos todos quietos, né? Porque todo mundo falou assim, esse casal, e eu tinha acabado de mudar pro prédio, esse casal, eles brigam mesmo. Mas assim, a gente precisa, porque vai que uma hora, né, os ânimos se exaltam e acaba que, diante de a pessoa perde, né, a estribeira e acaba tirando a vida, né, Com certeza. de uma outra pessoa. E doutora Camila, além da polícia, né, da delegacia, quais são os outros caminhos legais, assim, que a mulher pode buscar? Fala um pouquinho aí da Lei Maria da Penha, né, que é tão famosa pelo nome, mas eu acho que nós mulheres, né, a maioria de nós não sabemos a fundo quais são os nossos direitos. Pois bem, como a própria delegada já disse, né? Tem 180, tem a Frida, tem 190 nos casos de emergência, mas para muito além da denúncia, assim, quando a gente fala de Lei Maria da Penha, a gente tem que lembrar que a Lei Maria da Penha é uma lei de prevenção, de procedimento e de prevenção. Porque aí muita gente fala, mas a Lei Maria da Penha não funciona. Funciona, só que as pessoas, né, a gente está numa sociedade completamente punitivista, que quer muito mais. A gente teve agora o pacote antifeminicídio, que aumentou também penas, tiveram várias questões nesse sentido, mas a Lei Maria da Penha, que está fazendo 19 anos agora, é uma lei de prevenção. Então você olha lá, é uma lei que fala que é responsabilidade do Estado, mas também da sociedade, mas também do poder público, mas também... Então, que envolve todo mundo nessa questão. E para vocês terem uma noção, assim, muito tempo depois que foi entrar um crime mesmo na Lei Maria da Penha, que é o descumprimento de medida protetiva. Então, tudo que está lá, até a questão, por exemplo, de levar esse assunto
para as escolas. Lá na Lei Maria da Penha tá de capacitação de pessoas que trabalham nessa rede de enfrentamento, tá na Lei Maria da Penha. Então, assim, para muito além desse viés punitivista, eu trabalho hoje com prevenção porque é o que eu acredito que é o melhor dos mundos, né? É a gente evitar que esse tipo de situação aconteça, porque vai agir depois que já aconteceu. Depois que já aconteceu um feminicídio, depois que já aconteceu uma lesão, depois que já aconteceu algo muito grave com essa mulher. Então, tudo que a gente pode fazer para prevenir é o melhor, né? E aí, falando de violência psicológica, que é o tema, inclusive, da cartilha sobre a qual a gente estava falando antes. Que tá aqui. Não, essa é a essa não é das mulheres. A de violência psicológica é uma outra. São muitas cartilhas. Que tem uma específica para isso. Para violência violência psicológica, porque já estava previsto na Lei Maria da Penha desde 2006, mas muito recentemente, né, que virou crime. E é interessante que lá no Código Penal está escrito violência psicológica contra a mulher, justamente entendendo que é essa questão de gênero, né? Tem esse viés muito específico, e porque como foi dito, né? Uma violência que a gente naturaliza. E aí eu gosto de lembrar, assim, que na nossa sociedade, nós mulheres, a gente tem um checklist daquilo que a gente deve fazer, né? Então, em alguns espaços, espera-se que a gente estude, que a gente trabalhe, mas em qualquer cultura, espera-se que você case. E se você não se casou, não adianta. Você pode ser a melhor profissional, você pode ser maravilhosa, tá cercada de amigos, super bem-sucedida, sempre vai ter um olhar social de, mas tadinha, né? Ainda tão existe. boazinha, tão bonita, mas não conseguiu ninguém. Uhum. Então, o que isso faz? Com que a gente baixe muito o sarrafo para aceitar uma relação. E isso é uma porta aberta para uma relação abusiva, né? Nunca tinha pensado por esse prisma, assim. E realmente é isso. Se a mulher fica vulnerável porque ela vai aceitar qualquer coisa. E o parâmetro ao redor é muito baixo. Eu falo que, infelizmente, a maioria das mulheres que eu vejo ao meu redor que estão casadas, elas estariam muito melhor solteiras. Sabe? Eu sou uma mulher casada, eu tenho um relacionamento ótimo, nada contra homens, até sou casada com um. Só que é verdade, assim. Aí acaba que é isso, espera-se que a gente materne muitas das vezes esse parceiro, não necessariamente um companheirismo, mas um papel mesmo, né? De a mãe passou para você cuidar, agora é sua responsabilidade. Então, assim, todas essas questões, elas são tão naturalizadas, é tão normal, às vezes, você ver no seu ambiente mesmo, o marido bebeu um pouquinho a mais, deu um grito com a mulher, deu um chacoalhão, virou normal, algo que é inaceitável. E aí eu vejo, né? Eu tenho um relacionamento já de 16 anos, casada há 6, e o meu marido é super companheiro, a gente divide as tarefas domésticas, ele me apoia no meu trabalho, e parece que foi Deus que me entregou um grande presente. A sociedade toda fala, nossa, Camila, como você é. E sim, né, ele é uma pessoa maravilhosa, mas assim, é o mínimo que você deve esperar de uma relação. Só que as pessoas estão tão acostumadas com um nível tão baixo de você ter que cuidar, de você se doar e você não receber nada, ou quando receber violência, receber desrespeito, que quando você vê uma relação de companheirismo, parece, ou pelo menos, claro, nunca é igualitária, a gente tem muita estrutura social envolvida nisso também, é um choque, né? E eu me lembro... Parece coisa de outro mundo. Parece coisa de outro mundo. E eu me lembro de algumas amigas da minha mãe na época que eu tinha os meus 15 anos, e aí eu não ficava com ninguém, não gostava, não sei o que, elas falavam comigo assim, você nunca vai casar? Nada tá bom pra você? Ninguém tá bom pra você? Então a gente criou na nossa sociedade uma ideia de que é pior você estar sozinha do que se você estiver mal acompanhada. É um medo maior de ser deixada sem ninguém. E aí a gente tolera numa relação que não é tão boa. E a mulher, isso vem, né, te cortando, mas Não, assim, imagina. vem de uma construção social, de que a questão do machismo, né, arraigado. O homem cuidando daquilo que é público, a mulher cuidando daquilo que é o privado. Então, a mulher precisa casar, a mulher vai cuidar dos filhos, a mulher não poderia participar das conversas, né? Se a gente olha a história, a gente acompanha toda a história, e isso que ela tá falando é muito comum. Eu não me casei até hoje. Tenho namorado, mas não me casei. Então, assim, não é qualquer... Eu não me submeto a qualquer tipo de relacionamento. E o fato de trabalhar dentro de uma delegacia de mulheres, a gente fica ainda com a carcaça mais, né? Ali. A gente já fica mais, né? Atenta. E a gente vai verificando. E olha que somos mulheres, né? Mas eu tenho um namorado também, como ela tá falando, uma pessoa super companheira, uma pessoa amiga.
mas não me casei até hoje. Sofro preconceito por isso? Sim. Sim, O infelizmente. fato de não ter casado, o fato de não ter tido filhos, isso não quer dizer. Uma vez eu cheguei para uma pessoa e falei assim: a pior solidão é a solidão a dois. Exatamente. Então, assim, você falar para uma mulher que chega. E olha que eu já ouvi muitas mulheres que já passaram na minha sala, durante os plantões, nas palestras, nas ações, no dia a dia, né? São 13 anos de polícia, mas também tem o tempo na advocacia em que a gente trabalha com conflitos familiares. Eu trabalhei na vara na direito de família durante muito tempo. Então, isso faz com que eu fui formada, eu falo que eu estava sendo lapidada sem saber que eu iria atuar lá na frente, nessa função, nessa missão. Eu falo que é uma missão mesmo. Mas, assim, a gente vai vendo tantas histórias sofridas de mulheres bem-sucedidas que se submetem a relacionamentos tóxicos, a relacionamentos nocivos. Quantas mulheres que, para não ficarem sozinhas, se submetem, aceitam qualquer migalha de amor. Exato. Então, eu falo com propriedade, eu não me casei até hoje, né? Mas se eu tiver que me casar, vou me casar, ou se eu não me casar, mas assim, eu me banco como mulher, sabe? Aí a pessoa, mas você é uma delegada, uma vez eu ouvi isso, vai ser muito mais difícil você casar agora, porque delegada de polícia, meu né? Deus! Quem que vai... Você gera medo nos homens, né? Mas pelo contrário, para estar do meu lado, tem que ser uma pessoa que me complete. E que te respeite. Né? Que me respeite, que me valorize como mulher. Eu trabalho com delegacia de mulheres, eu trabalho com dores, relatos de mulheres que contam tantas histórias, histórias sofridas, né? Então, eu tenho muito eu levo muito essa frase. A pior solidão é a solidão a dois. Exatamente, eu também sempre falo muito isso. Eu fui casada há 13 anos e passei por um divórcio. E depois desse processo, eu tinha quase 40 anos, e o 40 anos também vem dessa fase de descobertas. Eu tive muito medo de ficar sozinha, sabe? Eu falei, meu Deus, como que eu vou. Olha pra você ver, é isso que a gente estava falando aqui, que vem tá dentro da gente, da nossa criação, que a gente não pode ficar sozinha. Então, assim, eu tinha um medo de ficar sozinha e comecei a entrar em alguns relacionamentos que não tinha nada a ver comigo. Até que chegou um momento que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo comigo? Vou me enxergar como mulher, o que eu quero e principalmente o que eu não quero. Eu acho que a mulher precisa olhar para o espelho e perguntar para ela o que eu não quero para mim, o que eu não mereço, né? Porque o que a gente merece, a gente sabe, mas fica tão clichê, eu quero ser feliz, eu mereço isso, eu mereço um bom relacionamento, eu mereço viajar, tantas coisas que a gente merece, mas o que você não merece? Você não merece a voz alterada da pessoa que está com você, porque isso não é amor, né? Então, chegou um certo momento que eu olhei para mim e falei assim, não. E agora eu vou viver por mim, né? E aí, se alguém couber na minha vida, dentro dos meus conceitos, da forma que eu vejo o mundo e que eu me respeito, ok. Se não, eu vou ficar sozinha. Então, também, eu passei por esse processo, eu acho, e aí, ouvindo aqui a doutora Camila, porque o que ela falou, exatamente isso, vem enrustido, que a gente não pode ficar sozinha. E assim, não é fácil isso, né? Não. Você administrar, ainda mais por ser mulher, nós somos seres carentes, precisamos de ter relações. Viver em sociedade. Viver em sociedade, de ter um companheiro ou uma companheira, né? Sim. A pessoa precisa, isso é bom, viver na sociedade é bom. Embora hoje em dia as pessoas não estão sabendo nem conversar mais, né? Sentar à mesa, né? Conversar, falar bobeira, rir. Não tem Não, mais. as pessoas só ficam No atrás celular. dali no celular. E às vezes, quantos relacionamentos nascem ali e relacionamentos falsos? Quantas mulheres são enganadas? Na delegacia nós temos direto casos de mulheres que caem em golpes, né? A gente fala aí o estelionato sentimental, né? A sextorção, mulheres que enviam nudes para os caras, depois começa a publicar e ameaçar, começa a constranger essas mulheres. Isso tem acontecido muito, Muito, né? E a carência afetiva é tão grande e, são todas as idades, tá? Inclusive, a gente verifica assim, a mulher, eu verifico assim, cada fase da vida da mulher, ela sofre um tipo de violência, né? Mais marcante, assim, eu não sei se vocês percebem isso. Quando é criança, hoje a gente verifica as crianças sendo vítimas, né, da violência sexual, né, dessa questão da adultização, né, uma série de consequências em relação aos celulares, aos joguinhos, os smartphones, estão ali atrás daquela tela.
Aí a mulher vai crescendo, ela vai passando, né, as descobertas da vida, ali começam as violências psicológicas, violências físicas, a mulher mais da terceira idade, né, a idosa, ela começa a ser vítima de violência patrimonial, né? Também a violência psicológica, né, marcante, quantas idosas também sofrendo maus tratos, mas a violência patrimonial, ela é bem marcante nessa faixa etária. Interessante. Fala mais sobre isso. E aí a gente verifica em todas as fases, a mulher, desde que nasce até o momento da sua morte, ela é vítima de violência, se você parar para pensar. Até depois da morte. Até depois da morte. Até depois da morte. E aí, é interessante isso mesmo. Mas então a gente verifica, a gente vai verificando ali quantas mulheres eu tenho. Teve uma época, isso me chamou muito a atenção. O número de mulheres da terceira idade, mulheres acima dos 60 anos, que começaram a procurar a delegacia para denunciar crimes ligados a essa questão do estelionato sentimental. Né? Que não tem crime, né, tipificado, mas assim, é um termo que vem sendo utilizado. E geralmente é pelos filhos? Não, mulheres que conhecem homens nas redes sociais Sim. e nesses sites de relacionamento. E ali tem o famoso golpe, que é muito famoso aí, do famoso sírio, o médico sírio, ou que tá na guerra, o que tá embarcado. E aí ele fala pra você aquilo que você quer ouvir. Então, dependendo da faixa etária, você vê assim, o tipo de música, as mensagens, os poemas. E aí começou a me chamar a atenção essas mulheres procurarem a delegacia para denunciar. E depois que ele conquista você, ele vai começar a te pedir dinheiro. Vai chegar um momento, né? Ou ele vai te pedir para mandar uma foto. Você vai encaminhar uma foto, daqui a pouco ele vai te pedir um nude, uma foto mais sensual, e aí ele vai começar a te chantagear com aquelas fotos. Olha, eu vou mandar para sua família porque eu já sei. Porque aí, naquele momento, ela já tá tão envolvida que ela conta a vida dela toda. Ele sabe quem são os irmãos, a todo família, mundo, os filhos. Sabe tudo, quanto ganha, o que tem. E aquela mulher, assim, é feita uma lavagem cerebral, um negócio tão pesado, que aquela mulher se rende aos encantos, né? E acaba, às vezes, perdendo grande quantidade de dinheiro. Às vezes, o patrimônio dessa mulher é violado em razão de uma carência afetiva. Isso não é uma, duas mulheres, não. São várias mulheres. E isso começou a me chamar a atenção, principalmente em relação a mulheres da terceira idade. E o que fazer nesses casos? Assim, qual que é o primeiro passo? A mulher está sentindo, está escutando a gente nesse momento, está vivendo isso, conheceu um homem pela internet, está sendo chantageada. Então, assim, quando a gente sabe que a chantagem vai longe, né? Assim, enquanto ela não bota um basta e a decisão é só dela, aquilo vai continuando. Então, assim, e ela está vulnerável, porque ela está sozinha, ela está sendo chantageada. Qual que é o primeiro passo? O que ela tem que fazer hoje? Não, eu queria só fazer uma complementação antes, que uma coisa que eu tô percebendo também é a tecnologia sendo usada nesse tipo de caso. Sim. Tem o que a gente chama de deepfake, né? Que são mesmo aplicativos, enfim, de tecnologia que fazem. Então acontece, a gente vê casos como esse de estelionato sentimental da mulher que ela realmente achava que namorava um ator de cinema, sabe? Isso já aconteceu, eu já tive um caso assim também. Tem esse fator que eu só queria complementar, mas aí pode seguir. Não, pode falar. Orientando. Isso, a mulher, ela precisa ficar atenta, porque a gente não sabe quem que tá do outro lado. Exato. Né? Então, às vezes você fala assim, eu tive uma pessoa muito próxima a mim que se envolveu com uma pessoa num site de relacionamento. E ela se envolveu tanto dela, tipo assim, se despir em todos os sentidos, né? A sua vida inteira e a vida patrimonial e se endividar. E sem conhecer. E ele falando. Aí, quando ele conseguiu aquilo que ele queria, que eram as fotos dela, ele começou a chantageá-la, a tentar extorquir. Então, ela chegou num ponto que ela chegou a adoecer e se endividou. Mas adoece mesmo. Nós tivemos aquele filme, né, do Tinder, né? Do famoso. Eu tô tentando lembrar o nome aqui. Também esqueci, eu também esqueci o nome. Tinder, né? Aí era algo tipo Príncipe do Tinder, alguma coisa assim, mas que tem na Netflix, tem na Netflix, eu esqueci o nome da série. Mas o assim, golpista o golpista do Tinder. Mas teve uma outra série também na Netflix, também falando sobre isso. Tem um documentário. Mas ainda assim, aí às vezes a mulher chega e ela fala assim, doutora, eu caí num golpe.
eu tô morrendo de vergonha. Imagina, é a Aí única a pessoa que primeira ela vai coisa, ter aí coragem. ela fala assim, eu não tenho coragem de comentar com a senhora o que que eu fiz. Pensa E às vezes nisso. uma vez eu atendi uma senhora assim, idosa, e ela fala assim, eu tô com vergonha de te falar o que que eu fiz e por que que ele tá me chantageando. E é por isso que é Então, importante ter uma mulher, a delegacia da mulher, porque se é difícil uma mulher falar isso para você, né, doutora Alessandra, chegar. Imagina se tivesse que conversar isso com um É homem. muito Aí não iria difícil. nunca, né? com certeza. Para ela já é constrangedor, mas as mulheres precisam ficar bem atentas. Então, Pois assim, é. não deixar, olhar para si, cuidar das suas carências afetivas, não se sujeitar a qualquer relacionamento. Porque falar assim, muitas vezes quando eu atendo uma mulher, eu falo assim: você merece isso? Né? O que que você quer para sua vida? O que que você merece? Às vezes a mulher fala, eu mereço ser feliz, eu mereço ser respeitada, eu mereço ser valorizada. E sim, você merece ser respeitada. E às vezes a mulher se submete a relacionamentos agressivos. Eu já tive casos assim de acompanhar uma mulher, ela teve vários relacionamentos. E durante o tempo, né, que eu trabalhei na outra cidade, e durante esse período eu contabilizei 5 relacionamentos, e nos 5 relacionamentos ela foi vítima de violência doméstica. Vai Então, repetição, a né? repetição. Então, é necessário que você também olhe para dentro de si e quebre esse ciclo que você também está atraindo. Por que que eu estou atraindo esse tipo de pessoa? Por que que eu estou atraindo um homem narcisista, um homem violento para minha vida? Então, eu preciso olhar para dentro de mim, cuidar, né, do meu jardim, né? Não tem aquela frase, cuide do seu jardim que as borboletas virão. É. Cuide de você, se valorize, né? Em primeiro lugar, às vezes eu sempre falo assim para uma mulher, se valorize. Eu lembro de um caso que uma moça, ela foi agredida e ele retalhou o corpo dela Nossa. todinho e mordeu nessa menina. Era uma menina linda, parecia uma modelo fotográfica. E aí eu conversando com ela, eu falei assim, mas por que que você ainda insiste em ficar nesse relacionamento? O que que te levou a ficar com esse rapaz? Ela falou assim, doutora, ele me deu um buquê de flores e uma caixa de bombom e falou que eu era linda. Ai, meu Deus. Aí eu olhei pra ela e falei assim, na outra delegacia que eu trabalhava, tinha um espelho grandão, eu cheguei com ela perto do espelho, falei assim, dá uma olhada pra esse espelho. Era uma menina assim, parecia uma modelo, sabe? Muito bonita. Aí eu falei, você é linda. Aí eu lembro que a minha escrivã ainda falou assim, nossa, você é linda, né? Vamos, né? E a gente tentando enaltecer a beleza dela, a valorização da mulher. E aí ela começou a chorar, olhando pro espelho, porque ela não se valorizava. Né? Nem eu falando, a outra mulher que estava ali dentro, outras mulheres falando isso pra ela. Mas ele deu um buquê de flores e uma caixa de bombom E ela acreditou. pra ela. E aquilo ali, ela se submeteu àquele relacionamento. Já é um ponto de ficar toda retalhada, Nossa, né? Se você vê o grau, né, da sensibilidade, da E vulnerabilidade. quando a mulher chega à delegacia, ao poder público e registra um boletim de ocorrência, não sei se é esse o procedimento, e entra então a Lei Maria da Penha aí com medida protetiva. Essa mulher, ela pode tirar isso? Ela pode chegar à delegacia e pedir para suspender? Eu já vi casos de mulheres que sofreram violência, registraram, aí depois o homem vai, pede perdão, leva flores e tudo, e ela pode voltar à delegacia e suspender. Como ficam esses casos? Então, a medida protetiva, ela está prevista na Lei Maria da Penha. Necessariamente não quer dizer que toda mulher precise, né? É obrigatório pedir a medida, não. Ela pede, é um livre-arbítrio dessa mulher É em pedir a independente medida. do registro lá de boletim de ocorrência, é uma coisa, a lei. Então, o que que acontece? A mulher pode pedir a medida protetiva quando está ocorrendo a violação de um direito. Tá havendo um perigo. Seja a integridade física, seja a saúde, seja o patrimônio, seja a vida daquela mulher. Então, ela vai, pede a medida, tem uma série de medidas, dentre elas, por exemplo, o afastamento do lar, não entrar em contato, não frequentar os mesmos lugares. Às vezes, se o cara tem porte de arma, pode mandar suspender o porte de arma. Então, assim, são vários tipos de medidas que podem ser pedidas. A delegacia só faz o pedido e encaminha para o judiciário. No caso de Juiz de Fora, por ser comarca, a delegacia não pode conceder medida protetiva. Nós só formalizamos o requerimento. Então, o judiciário, no caso, a vara, Juiz de Fora, nós temos uma vara de violência doméstica. Lá a juíza vai deferir ou não o pedido da medida. Só que não fica só aí. Aquela medida,
aquele fato que a mulher trouxe, ela noticiou como sendo crime, ele vai ser investigado. Então, vai nascer um inquérito policial. Então, nós vamos investigar se aquilo que ela relatou é verdadeiro, né? Se é verídico e se realmente aconteceu. Por isso nasce o procedimento investigatório. Por isso, muitas mulheres acham assim, eu só vou lá pedir a medida protetiva, pronto, e acabou. Não. Aquilo ali vai ser investigado. Ela No primeiro momento... Ela não sai de lá já com o documento que ela está protegida. Não existe esse processo. Não. Ele vai para o judiciário, a juíza vai avaliar o pedido que ela fez e vai deferir ou não. Então, aqui em Juiz de Fora, nós temos, assim, a demanda é muito grande de deferimentos, mas também tem indeferimentos. A juíza também indefere. E depois, aquilo ali vai ser investigado. Então, muitas vezes, infelizmente, nós temos casos de mulheres que fazem mau uso da Lei Maria da Penha. Não é um número expressivo, mas temos. Que quer castigar, às vezes tá chateada com infelizmente, por uma série de motivos. Então, a Lei Maria da Penha, ela é uma das... nós temos uma das melhores leis mundiais no que diz respeito ao enfrentamento, que é a Lei Maria da Penha, uma das 3 melhores leis do mundo. E... infelizmente, mulheres fazem o mau uso da Lei Maria da Penha. Então, nós vamos investigar aquele fato, e pode ser que aquele fato não seja verdadeiro, por isso que existe o inquérito. Mas, o que acontece? Ela tem um prazo de durabilidade, tem leis medidas que são dadas sem prazo, algumas, às vezes, a juíza dá por um determinado período, mas a mulher pode pedir o cancelamento da medida. Ela pode. Mas a gente vê também casos em que a mulher também descumpre a medida. Né? Então, descumprimento de medida é crime. Como a doutora mesmo disse, a Lei Maria da Penha, o único crime previsto na Lei Maria da Penha é o de descumprimento de medida protetiva. Tanto que se o homem for preso em flagrante, não tem nem fiança. O delegado nem arbitra fiança na delegacia se ele for conduzido para a delegacia de polícia. E houve uma alteração da pena também, do descumprimento de medida protetiva no final do ano passado, em outubro do ano passado, no pacote antifeminicídio. E aí, o que acontece? Muitas vezes tem mulheres que pedem a medida e vai atrás do companheiro. Liga pro companheiro, provoca o companheiro. Então, a lei vai perdendo o sentido. Nós temos, como ela disse, a nossa lei ela é de caráter preventivo, é para coibir a violência, é uma lei maravilhosa. Se você pegar a Lei Maria da Penha, do início ao fim, o que tem dentro da lei, porque se a gente perguntar assim, você já ouviu falar da Lei Maria da Penha? As pessoas vão falar assim, sim, mas você conhece a Lei Maria da Penha? Muita gente não. Não conhece. As mulheres não conhecem nem os seus direitos. Exato. Direitos que estão previstos ali no artigo 2º. Ela não sabe que o que é a medida protetiva. Às vezes a gente explica, a gente, né, dá uma aula ali, depois ela fala, você não falou nada, né, não explicou direito para mim. Mas, assim, infelizmente, a gente tem essas situações, mas a medida protetiva, ela está ali, né? A partir do momento que ela serve para proteger a mulher, ela pode acionar diante do descumprimento, ligar para a Polícia Militar ou procurar a Polícia Civil, registrar o boletim de ocorrência e vai ser feita a investigação criminal também pelo descumprimento. Ótimo. E quais foram essas alterações? Foram importantes para a mulher? Essas alterações que aconteceram por último? O que nós ganhamos em proteção? A gente teve muita coisa interessante recentemente, né? Teve a questão da tornozeleira eletrônica, que agora, né, quando tiver medida protetiva, o agressor, né, ele pode usar a medida tornozeleira eletrônica. A gente vai ter uma questão do poder público, de vir financiamento para isso, porque a gente sabe que é caro, né? Tem todas essas questões, mas a gente teve esse ponto. Teve todo o pacote antifeminicídio também, que endureceu algumas questões, como, por exemplo, a pena nos casos de feminicídio, colocou alguns agravantes relacionados à mulher se ela estiver grávida, enfim, vários pontos. E a gente teve também, recentemente, 2 mudanças que não necessariamente foram na Lei Maria da Penha, mas que eu achei muito interessantes também, que foram relacionadas à prioridade de cirurgias plásticas para mulheres que sofreram violência doméstica e também de atendimento dentário para essas mulheres, o que já mostra também uma questão, o que se conecta com um ponto muito sintomático da violência doméstica, que é quando ela é física, ela atinge o rosto, né? Isso é simbólico, não é acaso que ela atinge o rosto, é para que aquilo ali deixe uma marca, para que toda vez que a mulher se vê ou se lembrar machucada, ela venha com essa memória, né? A gente fez uma campanha junto do
da instituição de queimados no Brasil, e também as queimaduras contra as mulheres, muitas delas acontecem em contextos de violência doméstica, e muitas no rosto. Então, essa questão do rosto, da beleza da mulher, de, tipo, já que ela não vai estar comigo, eu vou tirar o que ela tem, que é da beleza, Tudo é que algo... fica exposto, né? As lesões normalmente são braços, o rosto, a região do pescoço, né? Que são as mais Ele afetadas. literalmente marcando esse corpo como sendo dele, como não fez o que eu queria, agora eu vou deixar essa Você vai lembrar de marca, mim né? para sempre, Vai lembrar de né? mim. Um outro ponto também que influencia até nessa questão do descumprimento de medida protetiva é uma lei que eu não tô vendo ser tão aplicada assim no judiciário, nos casos de família, que é que não pode mais ter guarda compartilhada em situações em que existe violência doméstica, que era um grande problema, né? Porque quando a violência num relacionamento ela acaba, muitas das vezes esse fio de conexão da mulher com o ex são os filhos, né? Então aconteciam muitos problemas de ter que terceirizar a pessoa para entregar e tudo mais. E aí agora, em tese, não pode, a gente tem uma legislação nova que diz que não pode, não tô vendo ser cumprida tanto assim, sei que tem outras questões envolvidas, mas eu gosto muito de problematizar a questão que as pessoas trazem como ele fez isso, mas ele é um bom pai. Porque como aquele homem é um bom pai se ele tá agredindo a mãe dos filhos dele, independente do que ela tenha feito, sabe? E um outro ponto também, aí ligado a filhos também, ligado a esse contexto de violência, essa relação com os filhos, que eu gosto de trazer sempre é que muitas das mulheres não saem dessas relações de violência por causa dos filhos. Não vou sair porque eu não quero que meus filhos sejam criados por pais separados, eu não quero que os meus filhos fiquem indo pra casa dele, depois uma hora eles vão ter referência de casa, eles não vão ter... E aí toleram, e às vezes acabam sendo vítimas de feminicídio. Mas tem muitas pesquisas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que mostram que essas crianças que estão em contexto de violência doméstica, dentro de casa, elas não necessariamente estão sofrendo violência doméstica, e podem sofrer, tem a lei Henri Borel aí para isso, mas elas têm sintomas físicos e emocionais mesmo tão graves quanto ou piores do que se elas mesmas estivessem sofrendo aquela violência. E fora a reprodução, né? E aí eu ia fazer esse link com a situação dessa menina linda que você falou. Pode ser que não, mas pode ser também que tenha sido uma criança criada num ambiente com uma referência tão baixa de afeto e de cuidado, até violente, que na hora que ela recebeu um buquê de flores e um bombom e um elogio, ela já achou que, tipo, isso aqui é diferente de tudo aquilo. E aí ela vai tolerando. Claro, né? A gente não pode responsabilizar só uma questão, é uma situação multifatorial. A gente não pode tentar resolver um problema complexo com questões, né? Com soluções simples. Mas eu acredito que esses pontos também têm que ser levados em consideração, sabe? Muito, com certeza. E aproveitando, pegando um gancho aí na sua fala, como que a gente pode, então, educar esses meninos e essas meninas? Levar essa informação para a escola, né? Quando eles são jovens, para eles desmistificarem que o que eles veem dentro de casa é um normal, né? Como que é feito isso hoje? O trabalho nas escolas, existe esse trabalho, esse empenho, além dentro do currículo ali, do professor do dia a dia colocando para eles? A gente tem, na Lei Maria da Penha, né, essa previsão de que as escolas, uma previsão específica para que elas não só abordem a questão da violência contra a mulher nos currículos, mas como tenha a Semana do Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E a gente tem também duas alterações que são relativamente recentes nas políticas nacionais de ensino. Não sei se o termo é exatamente esse. Plano Nacional de Ensino. É um direcionamento federal para a educação. Um deles que eu acho que é muito interessante, embora não seja diretamente ligado à questão da violência contra a mulher, mas é indiretamente ligada, né? Que é a obrigatoriedade de inclusão de mulheres que fizeram história nos currículos das escolas. A gente está vivendo um momento de muita radicalização e de muito retrocesso em relação às conquistas e muita radicalização dos jovens, né? A gente tem hoje uma situação que é muito, muito rara, que em geral as novas gerações elas vão, digamos assim, se atualizando, ficando mais desconstruídas, e a gente tem um primeiro momento contrário, né, de que algumas gerações mais jovens, isso foi uma pesquisa que aconteceu, que foi feita em Londres, não foi no Brasil, mas eu acredito que é uma questão geral também,
é muito mobilizada pelas redes sociais, né? É muito mobilizada por grupos masculinistas, por todo esse movimento de diminuição, de descredibilização da mulher. Então a gente tem que falar disso nas escolas, então falar das mulheres que fizeram história também, mostrar que, olha, o que a gente construiu enquanto sociedade teve participação feminina, não foi feita só por homens, a gente está aqui desde sempre, não contaram a nossa história porque não fomos nós que escrevemos, né, porque nos tiraram dela, mas não porque nós não participamos. E tem também uma alteração recente nas políticas de educação também para incluir a previsão de tratar das questões de enfrentamento à violência contra a mulher nas escolas. Se eu não me engano, é nessa que fala da semana de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, a gente tem direcionamentos específicos para as escolas, mas que não são aplicados. Não são aplicados. Ainda. A gente espera, né, gente, que isso possa ser uma realidade, Exato. porque eu acho que é a partir daí que a gente vai conseguir mudar, né, as mulheres e os homens do futuro, Essa né? desconstrução cultural, né, social, histórica do machismo, do patriarcado que vem lá de trás, isso só vai mudar de dentro para fora. Exato. Então é quando a gente assume a responsabilidade de que eu também sou responsável pela sociedade em que eu vivo. Eu sou agente transformador. Então, assim, nós temos um trabalho, o nosso trabalho, assim, dentro da delegacia, ele é intenso. Mas a Polícia Civil, principalmente aqui em Juiz de Fora, a gente faz um trabalho de visita às escolas também, né? A gente leva que eu acho, assim, extremamente importante políticas públicas na área da educação, da psicologia, da assistência social e da segurança pública, no que diz respeito ao enfrentamento. Mas a educação é o principal. Você precisa educar os meninos e meninas desde a tenridade, sabe? Claro que dentro da linguagem de cada um, dentro da faixa etária de cada um, mas as pessoas já entendem. A gente está vivendo dentro de um mundo muito violento. As pessoas, qualquer coisa explodem, qualquer coisa, né, já agridem. E aí a gente faz esse trabalho de visita às escolas e quanta coisa a gente leva, quantas sementinhas a gente planta. E uma coisa que eu vejo, quando a gente toca no assunto da violência sexual, praticamente toda a palestra que a gente faz, no final vem uma criança ou um adolescente no finalzinho e procura a gente para relatar um fato, ou porque foi vítima, ou porque conhece alguém que foi vítima, ou então chega na diretora para que isso chegue até nós. Então, para você ver o quanto as campanhas, elas são importantes, né? Esse mês do Agosto Lilás, eu não parei praticamente um dia. Todo dia tem ação, todo dia tem palestra, todo dia é entrevista, é isso, é aquilo. Fora o meu trabalho dentro da polícia, com as operações policiais, com as fiscalizações, com as prisões, os inquéritos, as investigações. É um mês muito intenso, é cansativo, mas a gente precisa falar. Então, esse espaço que você nos ofereceu hoje, principalmente para mim, que sou da segurança, para que eu que faço parte da segurança pública, é importante a conscientização. E a gente só vai mudar a sociedade se a gente educar a população. É conscientizando, porque as pessoas, eu ouvi falar da Lei Maria da Penha, mas eu não conheço a lei. Eu não sei o que é igualdade, Uma vez eu perguntei para uma senhora, quando eu fiz o mestrado, e eu fazia perguntas, né, para vítimas de violência, e eu falava assim, a senhora conhece os seus direitos? Ela falou assim para mim, que direitos? Eu não tenho direitos. O único direito que eu gostaria de ter, moça, é o direito de ter paz. Olha. Então, assim, a gente precisa educar. Com certeza. A gente precisa falar. Claro que quem sabe um dia a gente não precise mais falar, mas com os índices que estão aí, batendo a nossa porta todos os dias, ainda é necessário conscientizar. E olha, o nosso trabalho ele é intenso na conscientização. E ainda assim, os números são significativos e nós temos muitos números subnotificados. E principalmente, volto a dizer, em relação a essa questão da violência sexual contra as crianças, contra as nossas meninas, né? Então, muitas nunca vão falar, porque ela vai denunciar para quem? Se o próprio abusador ele está dentro de casa. Por isso a importância desse assunto ser tratado da na escola. Isso que eu ia fazer esse link, porque a escola, eu falo que a escola é ouvido, né? Ela é porta aberta para as crianças, né? Para o adolescente, para quem quer que seja. Mas a escola é importante. Por isso, assim, esse mês eu visitei faculdades, visitei várias faculdades, né? De vários cursos, e levando, seja o pessoal da área da saúde, seja o pessoal da área jurídica,
para conscientizar esses profissionais também da importância deles dentro da rede de enfrentamento, como agente transformador naquilo que você faz. Você, hoje, você está fazendo um trabalho lindo, né, de levar a informação de um tema tão sensível. Nós Que muitas mulheres precisamos, que vão ouvir, que estão ouvindo agora neste momento e que ainda irão ouvir, que elas possam se sensibilizar também de que você merece ser feliz, você merece respeito, você merece ser valorizada, né? Isso mesmo, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês continuem plantando uma sementinha a cada dia, né? Porque sem dúvida isso vai transformar a vida de muitas mulheres, muitas crianças, né? Começando aí pela escola, adolescentes, Sim. nós mulheres, que as meninas de hoje possam ser mulheres que vejam menos violência, como hoje nós vemos, né? Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Queria que vocês deixassem aqui o telefone de contato mais uma vez, os canais de contato para que a mulher que está passando por qualquer tipo de violência possa fazer contato. Tem um 80, não é isso? Isso. O Disque 80, o 190 e a Frida, que aí você pode jogar aqui em Minas, né, É especificamente. para Pode Minas jogar no Gerais. Google Frida, que aí vai ter lá o contatozinho. Isso, chame a Frida. Lembrando, Outra bem, a gente tem a delegacia virtual aqui em Sim, Minas Gerais, sim. né? A mulher, não só em Minas, em vários estados da Uhum. federação, principalmente depois da pandemia. Durante a pandemia, isso abriu o leque para registro de boletins de ocorrência em relação à violência doméstica. Minas, você pode registrar por ameaça, lesão, descumprimento de medida protetiva, tudo através da delegacia virtual, né? Então a mulher pode acessar também, é um canal, procurar a delegacia mais próxima. Se a sua cidade não tem uma delegacia especializada de atendimento à mulher, procure a delegacia de polícia. O delegado de polícia também que estiver lá, ele vai te atender da mesma forma, né? Juiz de Fora nós temos a delegacia especializada, né? Como várias, em Minas temos 70 delegacias, 70 DEANs, e todo o território nacional, né, nós temos as DEANs em funcionamento. Muito bem, você de Juiz de Fora pode procurar pessoalmente a doutora Alessandra e as delegadas da Sim, delegacia. doutora Carolina, doutora Flávia, doutora Adriana. Muito bem, então estamos muito bem acolhidas aqui. E a doutora Camila, onde que as pessoas te encontram? Olha, elas podem me encontrar no Instagram, né, que é onde eu faço hoje um dos principais trabalhos, que é de conscientização mesmo, né? As redes sociais hoje são o lugar onde praticamente todo mundo tá. Então, entendendo isso, entendendo a necessidade de informar de uma forma simples, é que o direito dela foi criado. Então, eu convido quem não segue a seguir, é o @direito.dela. E tem o meu pessoal também, que aí já traz mais as questões da minha atuação profissional como consultora, que é o @Camila Rufato Duarte. Lembrando que essas cartilhas que foram mencionadas aqui, né? Tanto a de enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas, que a gente construiu junto da UAB Minas, quanto a de enfrentamento à violência psicológica contra a mulher, que a gente construiu junto da Aliança pelas Mulheres, lançamos no início do ano com apoio do Ministério da Mulher. Elas estão disponíveis lá no site do Direito Dela, que é www.direitodela.com.br. Então, quem quiser aprofundar mais tem as cartilhas, e quem quiser ter informações de uma forma geral sobre atualizações, ou mesmo sobre essas questões, porque no Direito Dela a gente fala muito mais do que da lei, né? A gente fala das vivências das mulheres, que muitas das vezes a gente acha que acontece só com a gente. Quando você percebe nos comentários, a gente vê um movimento de mulheres dividindo as suas experiências, e aí você percebe, tipo, não é só comigo, eu não tô maluca, eu não mereço isso. É uma rede de Então, apoio, é uma né? rede, no final das contas, é uma rede de apoio, Com que hoje conta com certeza. muitas mulheres. Muito bem, muito Obrigada pelo obrigada. convite. Eu que agradeço a Eu que presença de agradeço também. A Polícia vocês. Civil agradece, né, em nome da Polícia Civil, esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho, né, do nosso trabalho, né, e dessa ação, né, do mês do Agosto Lilás tão importante, né, no enfrentamento à violência. Tá, muito obrigada a vocês. E lembre-se, você não está sozinha. A informação e rede de apoio está em todo lugar. Não se perca. A gente merece ser feliz e a gente tem com quem contar. Todas nós, de mãos dadas, seremos sempre melhores. Até o próximo episódio.